Eu, João Guilherme, Luiz Eduardo Batista, o BAP, para bater um papo, responder muita coisa que você está querendo saber há muito tempo, e eu acho importante a gente começar com o que motivou essa entrevista, né? 6 meses de gestão, um Flamengo líder do Brasileiro, bem na Copa do Brasil, classificado na Libertadores da América, que volta de um Mundial com uma internacionalização de marca muito importante, presidente. Queria começar com uma espécie de balanço, né, João? Acho que para a gente ouvir o BAP, um balanço sobre esses 6 meses, ele é muito bem-vindo. Tudo bem, presidente? A nação quer vê-lo e ouvi-lo aqui na Flamengo TV para esclarecer pontos importantes. Maravilha, muito bom estar aqui com vocês, com os telespectadores da Flamengo TV. A gente está podendo dividir esses momentos aqui com vocês, né? Então, pode mandar bala. Vamos nessa. Eu acho que esse é um bom ponto, presidente, porque existem coisas que são pontuais e existe a gestão que é longa. Quando você vai fazer uma avaliação final de um trabalho, ela vai passar por partes. Eu acho que 6 meses é um marco importante, assim. Como é que você recebeu esse Flamengo? Quais eram os maiores desafios? E o que você considera que já está superado até aqui? Bom, nós recebemos um Flamengo que tinha uma situação econômica boa, mas uma situação financeira não tão boa. Então, traduzindo para vocês aí que estão em casa, às vezes você tem 5 apartamentos, 10 carros, mas você tem pouco dinheiro no banco. Então, você tem condição econômica, mas financeiramente você está numa situação delicada. Vocês estão todos vendo o ano que nós estamos passando, nós estamos de novo no Brasil com um desafio enorme, com taxas de juros muito altas. E quando a taxa de juros está alta e você não tem dinheiro em caixa, né, todo mundo sabe que os bancos cobram mais de você para você sobreviver. Nós recebemos o clube com uma situação de caixa muito baixa e com obrigações muito importantes a pagar no ano. Então, a gente tinha que pagar, e ainda temos que pagar esse ano, já pagamos numa parte, mas alguma coisa como 68 milhões de dólares de compras passadas que venciam esse ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, 70 vezes 5 dá 350 milhões que a gente tinha que pagar esse ano de contratações que nós fizemos nos anos anteriores. Com pouco dinheiro em caixa, com um cenário desafiador, com taxa de juros altas. Então, nós tivemos que ser muito cirúrgicos. A primeira janela do ano foi uma janela mais cuidadosa, uma janela mais focada em qualificação do elenco, sem que a gente tivesse grandes despesas, né, na aquisição desses atletas. Até porque o elenco do Flamengo já era um elenco forte, já era um elenco bom, mas a esse custo que eu estou dividindo com vocês. Então, ao longo desse primeiro semestre, nós tivemos a possibilidade de participar do Mundial. O Mundial contribuiu com dinheiro. Então, muita gente chega e fala, com esse dinheiro do Mundial a gente vai contratar novos jogadores. Claro, depois que pagar os que a gente deve. A gente tem dívidas. E os impostos, né? E os impostos, que acabamos que a gente teve uma solução bastante razoável na medida em que a FIFA decidiu pagar uma parte por participação em cada país. E aí o que veio de participação no país, no caso do Flamengo, não havia impostos, porque nós não somos SAF, somos um clube social. E a parte de performance você tinha um certo nível de taxação, mas quando juntou tudo, no caso do Flamengo ficou alguma coisa como 10% de taxação, que era o que a gente tinha orçado, então ficou razoável para a gente. Aí, mas os outros clubes foi da mesma maneira? Não, talvez não tenha sido da mesma maneira, porque cada clube caiu em uma etapa. O Botafogo é SAF, tem que pagar impostos de uma forma diferente. Então, mas ele está falando que no Flamengo é isso, em outro clube é outra coisa. É porque tem realidade diferente para cada clube. Então, nós tivemos um primeiro semestre onde a gente teve essa receita extraordinária do Mundial. Também é importante lembrar a todo mundo que na renegociação do contrato de direito de transmissão, o Flamengo perdeu mais de 100 milhões por ano na renovação disso. Então, quando se fala que o Flamengo ganhou 150 milhões do Mundial, vamos lembrar que esse ano a gente perdeu 100 da renegociação do direito de transmissão. Mas eu entendo que a grande novidade para a gente nesse primeiro semestre foram as novas receitas, que nós abrimos os caminhos de novas receitas. O orçamento vai ser um orçamento desafiador. Até agora nós estamos acima desse orçamento, que financeiramente pode ser o melhor resultado da história do clube. Ainda faltam 6 meses, mas eu diria que no intervalo do primeiro para o segundo tempo, nós estamos bem nesse jogo. Sim. Eu espero que essa janela do meio do ano seja uma janela
mais agressiva do que foi a do início do ano, mas é sempre bom entender que tem gente do outro lado também, que também acha que quando a gente recebe um dinheiro de uma multa do Gerson, ou um dinheiro do Mundial, É tudo lucro. que é tudo lucro e que eu estou pronto para comprar qualquer jogador à vista, e que o jogador que vale 5, ele agora quer 8, o jogador que valia 5 e que você comprava em 2 parcelas de 2,5, uma nesse ano e uma no ano que vem, ele quer 8 agora, ele joga com a tua ansiedade, o torcedor pressiona, quer o jogador amanhã, e isso faz com que o jogador fique mais caro. A gente foi muito eficiente também na gestão de custos do clube nesse primeiro semestre. Flamengo, no ano passado, acabou tendo um resultado de alguma coisa como 11% de margem. Nós fechamos esse primeiro semestre com 28% de margem. Então, ainda que a gente não tenha feito um crescimento de receita de 20%, a gente ficou com muito mais dinheiro dentro de casa na medida em que a gente foi muito mais eficiente nos gastos da gente. Então, até agora, a gente tem tido um ano razoável e eu tenho certeza absoluta que esse ano vai ser determinante para a gente reequilibrar esse aspecto de faturamento do clube com o endividamento que a gente tem. A gente vai trazer isso para os seus devidos lugares, em que pese a perda que a gente teve com a Libra. Então, até agora foi muito bom. Outro ponto que vocês comentaram foi sobre a internacionalização da marca. Quando você é Flamengo e você participa de um Mundial desses, você vê a força que a gente tem. Sim. Sem dúvida. A gente fala de esportes nos Estados Unidos, esporte lá é entretenimento. Sim. O cara vai ver o jogo, o cara é da cidade tal, o adversário dá um couro nele no basquete, ele levanta, aplaude todo mundo, vai para casa feliz, gosta do jogador adversário. Não é exatamente como funciona Não, aqui. bem Aqui é um longe negócio disso. muito sério. É né? verdade, é verdade. Aqui é um negócio muito sério. Eu acho que o futebol aqui está mais para religião do que para entretenimento. Então, essa paixão que a gente leva para o mundo também, eu tive a possibilidade de assistir jogos do lado do Alejandro Domingues da Conmebol Sim. e do Infantino da FIFA, e eles não acreditam no que é o comportamento da torcida dentro dos estádios, com aqueles cânticos, com aquele estímulo. Isso é muito diferente. Esse é um tempero brasileiro imbatível. O futebol brasileiro talvez não esteja tão em alta, mas eu tenho certeza que a torcida brasileira Sim. foi reconhecida no mundo inteiro. Não só a do Flamengo, mas principalmente a do Flamengo, mas essa animação, essa paixão, essa energia que a torcida traz durante o jogo é muito bacana. E isso ajuda depois nos outros conteúdos. Com Para vocês que certeza. são de mídia, A Flamengo TV voou isso também. tem o espetáculo que está acontecendo. E depois você tem as derivações de redes sociais, dos cortes que você faz, do mundo inteiro recebendo informação sobre isso. Então, não tem gente no mundo da bola hoje que não saiba que o Flamengo é a maior torcida do mundo, tá certo? E é a torcida mais animada. Então, para desespero dos detratores, é o que é. Grande frase, Nós já grande frase. sabíamos, Histórica frase. exato. Nós já sabíamos, agora o mundo sabe. Foi realmente lindo, foi uma participação sensacional. Acho que a torcida fez a parte dela. Foi muito especial. Você vê em alguns jogos no exterior a torcida chegando lá de fora cantando, né? Bandeirão. Não, e você O via estádio da Filadélfia virou a Maracanã, torcida né? do Chelsea, a torcida do Chelsea, perfilada, batendo palma e filmando a nossa torcida chegando no estádio. Sensacional. Porque para eles aquela coisa era como se fosse, para quem não estava lá, a gente era como se fosse um desfile de escola de samba, É isso. Era um onde os show. participantes eram os torcedores, chegando aquela massa de gente, todo mundo cantando, muito especial. Então, foi especial a gente ter vivido esse momento, que o evento foi sensacional. Foi. Na minha opinião, isso vai acabar substituindo o peso que o Mundial de Seleções tem. Concordo. Eu acho que o Mundial de Vocês vão Seleções te vai falar disso acabar ao longo do virando processo. uma coisa mais Olimpíadas, e o Mundial de Clubes vem para ficar, e a gente vai trabalhar muito duro para que a gente esteja em todos esses mundiais do Aravante. Foi sem muito dúvida. importante. Então, o balanço do primeiro semestre é o que você colocou, Dani, assim, nos últimos 15 anos, o Flamengo nunca chegou na metade do ano tão bem posicionado esportivamente como a gente está esse ano. Tão bem física, tecnicamente. Então, nós temos um jogador contundido no dia 30 de junho. Procurem aí, deem o Google, vejam aí o que aconteceu. Melhor ano depois desse, a gente tinha 4 contundidos. A gente tem um jogador por impacto, que é o Pulgar. Uhum. Então, Sim. nós não Fratura do jogamos quinto poucas metatarso. partidas. E é imprevisível, né? Isso Não é é uma lesão imprevisível. muscular. Um caso, nós ganhamos a Supercopa, ganhamos a Taça Guanabara, ganhamos o Carioca, tivemos uma participação importante no Mundial. Muita gente me questionando, se o Flamengo tivesse sido segundo, talvez não cruzasse com o Bayern.
O Flamengo não escolhe adversário. E fez a parte dele. Fizemos a nossa parte, não fomos felizes no dia, eles foram muito felizes nesse dia, é parte do jogo, mas não diminui o brilho da nossa participação. Eu acho que todo rubro-negro ficou orgulhoso com isso. Então eu vejo que a gente vai ter um segundo semestre que vai ser intenso e nós estamos em primeiro lugar no Campeonato Brasileiro. Nós estamos bem na Copa do Brasil, estamos bem na Copa Libertadores. Eu acho que a gente vai dar trabalho e que a gente vai brigar por muita coisa nesse segundo semestre. Pelo menos nós não estamos tendo que tirar diferenças como a gente teve que tirar em outros anos, né? Então, eu entendo que o balanço desses 6 primeiros meses desse ano foi muito positivo, em que pese ter muita coisa para a gente fazer ainda. Com certeza. Agora, presidente, aproveitando e falando para essa gente toda que forma essa religião chamada Flamengo e que está muito interessada nesse assunto, janela de contratações segundo semestre. Qual é o perfil que o Flamengo busca nas contratações nessa janela, presidente? Bom, eu entendo que todo mundo que viu esse Mundial ou que gosta de futebol e acompanha futebol europeu entende que não existe mais, João, aquela história do jogador que tem talento, mas que não se mexe, que não corre em campo. Não existe mais aquele jogador que só faz uma função. Eu sou cozinheiro, eu só cozinho. Eu sou motorista, eu só dirijo. Mal comparando, você vai ter que ser motorista, vai ter que fazer compra, vai ter que ajudar em outras coisas em casa, no futebol. O futebol está cada vez mais solidário, mais intenso. Hoje o jogador que não corre 12, 13 quilômetros por jogo, ele não participa do jogo, ele não consegue pegar na bola pelo nível de intensidade que existe. Então, os jogadores têm que ser atleta. Sim. Esse atleta, João, significa dizer que você tem que fazer renúncias. Exato. Aquele vinhozinho com os amigos, ou dormir mais cedo, aquelas 2 horas de treinamento a mais, aquele extra que você tem que dar que você não estava acostumado a fazer, né? De você evoluir como profissional. Então, isso é uma realidade do mundo, está acontecendo em qualquer lugar do mundo, então a gente via times de qualquer lugar do planeta, essa coisa da intensidade do futebol, né? O cara recebe a bola, ele conta 1, antes dele chegar no 2, alguém já chegou junto dele. Então, esse é um aspecto muito importante, você tem que estar muito bem condicionado. A segunda coisa é que você vê grandes times com a idade média muito baixa. Então, para você jogar muitos jogos de maneira muito intensa, você tem que ter uma média de idade mais baixa. E qual é o desafio? Os grandes talentos mais jovens, de 18, 19 anos, são comprados pelo mercado europeu. Sim, Tem muito dinheiro. Sim. Para a gente aqui querer competir e jogar de forma intensa, a gente tem que tentar baixar a idade média da gente, né? Mas a gente não consegue com esses jogadores de 18, 19 anos que eles vão para fora. Então nós temos que trazer outros jogadores de 21, 22, 23, que façam esse blend, né? Os melhores vinhos são feitos por uma combinação de diferentes uvas. Sim. Então você vai ter que ter uma composição de elenco diferente da que a gente tinha para que você possa competir em alto nível. Então você tem que ter jogadores intensos, tem que ter jogadores mais jovens e tem que ter jogadores com uma preparação médica e um biotipo físico que estejam adequados a essa prática de esporte, como é o futebol hoje em dia. E em cima disso, João, você tem um elenco que você tem. Que você tem o cozinheiro que é sensacional, mas não vai no supermercado te ajudar para fazer compras. Certo? Você tem aquela pessoa que arruma a sua casa, que é maravilhosa, Sim. mas ela não atende a porta quando chega alguém que ela acha que aquilo não é o trabalho dela. Você vai ter que conviver com esse novo mundo e se ajustar para você continuar sendo intenso, competitivo, né? Então é um desafio, é uma dinâmica complexa. Então o Flamengo vai buscar tirar o melhor do seu elenco, trabalhando melhor com o elenco que ele tem, tirando o melhor do que ele tem do elenco dele, buscar na base alguns jogadores que possam ajudar nesse processo do rejuvenescimento, né? Da intensidade, da capacidade física, né? E contratar jogadores que tragam experiência, que façam esse enxerto e que ao longo do tempo você traga. A idade média do Flamengo hoje gira em torno de 28 anos de idade do elenco da gente. O ideal seria que isso fosse 25, 26. Esse processo eu acho que leva 2 ou 3 anos para você descer num jumbo como o Flamengo, né? O avião não desce verticalmente, ele vai descendo aos poucos, devagar.
Então eu imagino que em 3 anos a gente possa ter um elenco mais jovem, mais intenso, entregando esportivamente o que a gente espera. Mas é um processo, João. É um processo. Mas isso que eu estou te dizendo, a gente vê no mundo, né? A gente lembra do time dos Galácticos, do Real Madrid. Sim. Exato. Né? Porção de jogadores com 20 alto, Exato. ganhando fortunas, né? Venderam muito dinheiro, venderam muito produtos, marketing, e quem ganhou tudo foi o Barcelona naquela época. O Real Madrid dos Galácticos não ganhou O nada, não é resultado verdade? esportivo não foi bom, A né? agenda de Título. marketing super intensa, muito dinheiro, vendeu muita camisa, mas o time não venceu. Por quê? Porque jogadores mais velhos, né? Não necessariamente com elenco bem montado, porque às vezes a química não funciona como a gente imaginaria. Vamos pegar um exemplo mais recente do PSG. Neymar, Messi e Mbappé. Não Os ganhou a caras não Champions. chegavam nas quartas das competições. Exato. E a gente vê esse PSG jogando agora, né? Sim. Eu tenho certeza absoluta que o torcedor do PSG ficou eufórico quando chegou o Messi, quando chegou o Mbappé, quando chegou o Neymar, né? Mas ali foi um sonho que foi se quebrando com o tempo. Aí você vê esse PSG solidário, né? Com 9 jogadores lutando contra o Bayern que nos derrotou, fazendo mais um gol em cima da hora, correndo depois de 1 hora de jogo, como se fosse 1h30 de jogo, como se fosse o início do jogo. Então, E no final da temporada para ele? e no final da temporada para eles, né? E em tese num calorão, como alguns diziam. Muito forte. Então, vejam, assim, nunca é uma variável só, nunca é uma variável só. Então, o nosso desafio aqui é fazer esse equilíbrio na medida do possível das necessidades do Flamengo e da realidade que a gente vive, né? E é sempre difícil, porque com o elenco que a gente tem, é assim, né, João e Dani, quando você tem um guarda-roupa com muitas peças de roupa, não com peças muito boas, qualquer peça nova que você vai comprar, você tem que pensar, não, esse tênis é ótimo, mas eu tenho 5 tênis maravilhosos em casa. Será que esse tênis cabe aqui? Será Talvez que eu preciso? precise de um óculos muito bom. Mas esse tênis é sensacional. Mas eu preciso muito mais agora para o meu look, um óculos bacana, do que um tênis muito bom. Boa. Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que entender, que olha, eu tenho um elenco e eu tenho que trazer gente que vai fazer com que o elenco potencialize, né? Então, eu pegar uma blusa que eu posso usar em 2 ocasiões, um jogador que joga em 2 posições, um óculos ao invés de comprar um tênis que vai ser o 5º e que não vai jogar, isso tudo tem que ser considerado e muito bem pesado. E, por fim, considerar, né? Assim, nós vamos jogar 80 jogos por ano, jogador que vai jogar 4.000 minutos, você tem que ter 22 jogadores prontos no mesmo nível para jogar. Tem algum time no Brasil que tenha 22 jogadores ao No par? mesmo nível, não. No mesmo nível? Não tem. Agora, eu também acho que o Flamengo não tem, mas quando a gente olha para o conjunto de clubes no Brasil, eu não tenho dúvidas que o que está mais próximo disso é o Flamengo. Então a gente olha para esse segundo semestre com muito otimismo, que já faz parte do nosso DNA, né? Sim, sim. Esse entusiasmo. DNA rubro-negro. Mas para além do DNA rubro-negro, desse entusiasmo, eu acredito que a gente tenha dados e fatos que suportem esse otimismo da gente. Eu gosto muito da ideia de pensar a médio e longo prazo, né? Porque a gente sabe que saúde financeira e estruturas são feitas dessa maneira. Mas o torcedor e a imprensa do outro lado, o pessoal inquieto, no jornalista é uma raça perigosa. Cuidado, presidente. Esse pessoal, ele já fala assim, ó, ele pega o que ouviu aqui agora e fala assim, tá, então vai rejuvenescer o elenco. Então são jogadores mais conhecidos, menos conhecidos, como é que é feita essa triagem, assim? E aí eu acho importante a gente falar um pouco sobre a tua relação com o futebol. Me lembro muito da tua posse, quando as entrevistas eram no sentido de profissionalismo. Então esse departamento tem autonomia para falar sobre o que ele entende ser coerente para aquele elenco. Como é que é a tua relação hoje nessas discussões, nessa idade, nos nomes que aparecem e são, às vezes, ventilados sem serem anunciados, porque no Flamengo tudo vira notícia, até o que não é notícia nem aqui dentro, né? Então, como é que é feito hoje esse trabalho teu junto ao futebol para definir esses nomes e olhar para essas contratações, aí talvez saindo um pouco desses 3 anos e vindo para essa janela, sabe? Para esse meio de ano. Bom, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala de profissionalismo, o profissionalismo é um conjunto de processos que, no caso específico do futebol e do Flamengo, visam você eliminar ou reduzir no limite do possível o achismo. Perfeito. Todos nós
temos um técnico e um olheiro dentro da gente. Todo mundo que gosta de futebol Sim. vê 3 minutos do jogo de futebol, e a gente olha e fala, esse cara cairia super bem no meu time. É como se você escolhesse uma pessoa para casar por uma foto que você viu dela. Você viu um vídeo de 30 segundos, você fala, gostei, vou casar com a moça. Na nossa vida, tudo é mais profundo. A gente avalia, a gente estuda, a gente tenta conviver, tenta ver como é que é. Para tomar champanhe todo mundo é legal, para comer 1 quilo de sal junto já não é a mesma coisa. Chá de não bolo, é verdade? ninguém aparece. É. Então, no futebol, nós temos processos que a gente identifica primeiro as nossas necessidades. Eu costumo brincar e dizer o seguinte, olha, eu vou ao shopping quando eu preciso comprar uma calça, e se eu não achar calça, eu volto para casa sem comprar nada. Tem outras pessoas que vão e voltam com a blusa que estava em promoção, com a bijuteria que estava com preço bom, comprou uma porção de coisas e não trouxe a calça. Gastou o dinheiro, voltou sem a calça que precisava e sem dinheiro, feliz da vida, continua precisando da calça. Exato. E está com outras peças. O profissionalismo, isso acontece muito no futebol. Você vai ao mercado para buscar um lateral e traz um volante que estava numa condição... Era uma oportunidade. Perfeito, só que você tem 3 volantes, agora você tem 4 volantes e não tem um lateral. Então, a profissionalização começa, Dani, quando você diz, olha, quais são as prioridades que nós temos no elenco, qual é a avaliação que a gente faz do elenco, número 1. Número 2, qual é o perfil de atleta que a gente precisa. Tá certo? Então, para atleta, eu diria que 70% das valências hoje em dia são comuns a todos os atletas. Tem que ter uma vida regrada, tem que ter uma condição médica boa, tem que ter uma condição aeróbica especial, tem que ter disciplina. E aí, se o cara é defensor, ele tem que ter algumas valências específicas como defensor, e se ele é atacante, ele tem que ter outras. Então, 70% são comuns, 30% são específicas. A gente tenta definir essas valências, olhar a idade que o atleta está, porque a idade do atleta vai dizer para você, se eu compro um atleta, vou dar um exemplo, de até 26 anos de idade e faço um contrato de 4 anos com ele, dando certo ou errado eu tenho chance de revenda dele, ou de renovação se ele estiver aqui. Se eu trago um de 30 e eu pago por ele, com 34 eu não vou revendê-lo, ele vai sair de graça do clube. Então, se eu tiver que comprar um atleta, eu não vou comprar nunca um de 30. Eu vou comprar um atleta mais novo, porque ele vai me dar mais minutos e, economicamente, se ele tiver sucesso depois, eu posso renovar o contrato dele aqui ou vendê-lo com um certo ganho. Ok? Então, por que a gente traz jogadores como Danilo e como Jorginho, que são jogadores excepcionais? Se o Flamengo tivesse que pagar por esses jogadores, quanto a gente pagaria? 20 milhões de euros? Mais o que eles ganham de salário, eu não poderia trazê-los numa situação dessas. Então, jogadores com um pouco mais de idade, que são inquestionáveis, como esse que nós estamos citando, nós fazemos um esforço adicional para cumprir com o que eles precisam de salário, desde que eu não pague nada. Eles vieram de graça de algum clube. Eles vieram de algum clube onde eles chegaram com 30 e poucos anos e eles puderam sair de graça. Essa situação é uma situação que o Flamengo devia evitar. Tá certo? E eu devia gastar e investir dinheiro em jogadores que tenham até uma idade que me permitam uma nova venda. Sim. Então, e aí você tem as demandas do técnico, as prioridades do estilo de jogo que ele tem, e você define no planejamento anual o que nós conseguimos e o que nós queremos. Esse modelo é absolutamente profissional. Quem faz a prova não corrige a prova no Flamengo. Essa é uma grande diferença. Então, quem faz o scout não vai decidir no final das contas qual é o jogador, para que não haja conflito de interesse. Tá certo? Então você tem a área médica que faz uma avaliação do atleta em função do que a gente espera. Queremos um elenco mais intenso, que corra muito, que tenha pouca contusão. Ele vai lá e olha o histórico do atleta e vê o biotipo dele. Ah, mas ele jogou 3 mil minutos na Europa ano passado. Pois é, mas lá o cara joga 50 jogos por ano. Aqui ele vai jogar 80. Será que ele vai se adaptar jogando aqui? Será que a gente vai aceitar que ele venha para cá? Quantos minutos esse atleta jogou ano passado lá fora? Então, casos. Você pega um atleta que jogou ele está apto a jogar 1.800 minutos. O Flamengo vai jogar 8.000. Não tem como. Aí nós pegamos o elenco da gente, que é finito, que tem 26 atletas.
E tem atletas que vão jogar 3.500 minutos esse ano e que a imprensa e os torcedores falam, não, ele tá velho, ele não corre mais, ele não dá mais no couro. Aí nós que temos que contratar um jogador, vamos trazer um que vai jogar 1.800 minutos. Sim. Eu tenho que trazer 2, né? Sim. Então, tem dinheiro para trazer 2? É a coisa de você ir no shopping, eu comprei 2 calças e o boné que você precisava. Não, boné, não tem dinheiro para comprar o boné agora. Mas eu tenho 2 calças lindas, eu vou ter problema. Então, o profissionalismo ele se dá exatamente no que aparentemente é um conflito. Porque onde tem contraditório, vai sair a melhor solução para o clube, para você, para todos nós. Então, quando se diz, olha, não necessariamente eu não concordo com o João, o fato de eu discordar do João ou da Dani não me faz um inimigo seu. Perfeito. Só significa dizer que a gente pensa diferente. É uma divergência, claro. É uma divergência que é natural. E no dia a dia, Dani, todo dia tem algum tipo de divergência. A gente tem isso com filho, a gente tem isso com namorado, a gente tem isso com esposa, a gente tem isso com colega de trabalho. É natural. Isso não faz de você um inimigo ou dizer que você tem um ambiente ruim, né? Eu falo com o Boto mais do que eu falo com minha mulher. Pela natureza do trabalho. Não é? A gente define alguns aspectos, algumas situações de perfil, de atleta, de condição comercial, de condição financeira, de discussão de tabela, de campeonato, o que a gente quer, se a gente prefere jogar de tarde ou de noite. Vocês quando pegam a tabela lá e aparece lá que horas que o Flamengo vai jogar, o dia que o Flamengo vai jogar, vocês não têm noção do que tem de trabalho prévio para que nesses 80 jogos por ano que a gente tenha 4 dias de intervalo entre 2 jogos. Sim. Porque um dia a mais de recuperação faz muita diferença, ainda mais para um time que tem uma idade média alta. Então vejam, gente, a profissionalização ela está em vários detalhes fragmentados no dia a dia. E a beleza desse modelo é que não vai ter só tem uma pessoa no clube inteiro que pode tomar a decisão, independentemente de qualquer outro, que sou eu, que o regime é presidencialista. Mas o exercício da presidência é o de ouvir todo mundo, de pesar as coisas, os prós e contras, e tomar as decisões que eu julgo serem as mais adequadas para o Flamengo. Né? Eu erro, claro que eu erro, Isso todo não mundo erra. significa tirar a autonomia de ninguém, né, presidente? Até porque o que é combinado não é caro. Este é o processo. Agora, quantas vezes você aí que está me vendo achou que tinha uma ideia maravilhosa e o seu chefe querido no trabalho falou, olha, a ideia é ótima, mas não vou fazer agora, não vou fazer depois. Isso desqualifica o teu trabalho? Não. Isso desqualifica o teu chefe? Não desqualifica o teu chefe. O que acontece é que muitas vezes o que a gente acha que é o mais importante, tem alguém que tem a obrigação e a responsabilidade de tomar essa decisão. E aí, quando algumas dessas coisas são anunciadas antes da hora, isso de alguma maneira incomoda as pessoas. Então eu vou dizer para vocês, o processo de avaliação de atletas, nós avaliamos mais de 40 atletas, né? E ninguém sabe quem são os nomes desses atletas. Vários deles chegaram até uma etapa final como se fosse um mundial, né? Alguns desses jogadores caíram na fase de grupos, outros caíram nas oitavas, outros nas quartas, outros nas semi. E aí alguns clubes estão nas oitavas e alguém está dizendo, vai ser campeão, vai ser campeão. E aí as pessoas falam disso, nós não divulgamos nada. E o clube cai nas quartas ou nas semis e as pessoas falam, não, botaram o clube para fora da competição. Gente, tinha um processo natural de avaliação que levou a esse tipo de escolha. Isso não faz com que as pessoas vão brigar dentro de casa. Isso é mais trabalhoso e mais complexo, mas você minimiza o erro do clube. Então, quando você traz o atleta, a possibilidade do erro ser menor é muito maior. A gente vai errar, mas vai errar muito menos com o dinheiro do clube e com as contratações que nós estivemos trazendo. Então, isso é um processo natural. Agora, a ansiedade do torcedor, né, que quer saber se o jogador vem, é assim, gente, esse processo do cara mudar de país, mudar de clube, mudar de tudo, é um processo longo. Você tem a vida da pessoa profissional, pessoal, você tem o clube que está vendendo, que às vezes também, né? Eu preciso comprar uma calça, ele precisa comprar uma blusa. Né? Eu quero comprar a calça em 3 vezes, ele fala, mas se eu receber em 3 vezes, eu não compro a blusa que eu quero, que só querem me vender à vista. Então, vejam, é muito mais complexo, às vezes, do que a imprensa coloca. É como se a gente acordasse de manhã e decidisse se eu vou comprar o Messi ou se eu vou comprar um outro atleta qualquer, como se fosse só uma questão de escolha. Não é só uma questão de escolha.
Ô Bap, você, na sua resposta, você acaba de responder por que Mickey Johnson não foi contratado? Olha, o Mickey, ele tinha, assim, são várias etapas, então as pessoas falam, não, mas como é que a avaliação médica detona ou acaba com a contratação? Gente, você está avaliando 40 atletas, você não faz avaliação médica de 40, é um funil. Você só faz assim, se fosse um campeonato, vamos comparar, você só ia fazer isso nas semifinais, você não ia fazer nos 32 times no início, você só ia fazer nos 4 finais. Então, quando é que você ia fazer o exame médico? É só nos finalmente. É só lá no final que você olha essa parte. Não faz sentido você ficar avaliando jogadores numa quantidade enorme. Então, é parte do processo, o processo é desenhado dessa maneira. Tá certo? Então, na hora que você chega e diz, olha, nós acreditamos, ou alguém que é especialista, né? Eu não sou médico, eu não entendo de medicina esportiva, apesar de poder dar palpite, né? Todo mundo tem opinião. Palpite né? é uma coisa, né? Veredito Agora, é outra. quando você pergunta a alguém que é profissional, o cara não, eles não vão responder tecnicamente se o jogador é bom ou ruim, se o cara tá apto a jogar no 4-3-3 ou no 3-5-2, se ele é um jogador que é combativo, não é essa a praia dele. O que ele vai dizer é o seguinte, olha, este atleta, ele está íntegro do ponto de vista físico, e esse atleta estava. Sim. Ele não tinha problema físico nos últimos 3 anos. Sim. Tá certo? Sim. E as pessoas falam, mas se ele estava bem nos últimos 3 anos, por que não? Porque o relatório médico de lá, do clube de lá, dizia, ele está apto para jogar 1.800 minutos ano. E eu, como presidente do Flamengo, olho e digo assim, 1.800? Quantos ele já jogou esse ano? 900. Eu falei, então eu vou trazer um jogador para jogar 900 minutos quando eu ainda tenho que jogar 4.000. Então tem que trazer 4 deles, né? Né? Porque eu vou precisar jogar 4.000. Ou chegar e dizer, torcedor, hoje eu vou entrar com 10 porque ele já estourou. Então, são escolhas que você tem que fazer, que é o seguinte, é contra o atleta. Não é contra o atleta, é a favor do Flamengo, é de chegar e dizer o seguinte, olha, ele pode ser ótimo, e ele é um ótimo atleta, ótimo profissional, mas para as necessidades do Flamengo neste momento, ele, na minha opinião, não era o ideal. Esse é o meu trabalho, isso é ser profissional, independentemente da opinião de outras pessoas. Então, a gente escuta o pessoal do Scout, a gente escuta o Felipe Luiz, escuta o Boto, escuta o departamento médico. A única certeza que eu tenho é o seguinte, esse processo é mais longo, é mais penoso, mas ele traz muito mais certeza e acuracidade no final das contas. E benefício a longo prazo. E benefício a longo prazo. Agora, alguém tem que chegar no final das contas e tomar a decisão. Então, o presidente interfere. É claro que o presidente interfere. É que é colocado de uma forma, interferência seria eu chegar e dizer para o scout, não avalia a Dani, não. Não, olha esse garoto aqui, o João Guilherme, que é muito melhor do que a Dani. Quem sou eu para dizer para um cara de scout, né? Claro. Que o jogador é melhor do B, não é o meu papel. Agora, o meu papel é pegar quem fez a avaliação e dizer o seguinte, mas que princípio você usou para avaliar esse cara? Você está dizendo que ele é ótimo. Ótimo por quê? Ele é rápido, ele é intenso. Então, não, as valências que nós queremos estão todas cumpridas? Não, ele é ótimo, mas para o Flamengo ele não vai funcionar. Jogar pouco. Entendeu? Então, caso de zagueiros, a gente avaliou no início do ano um zagueiro excepcional de seleção brasileira para vir para o Flamengo. E o pessoal de scout, estávamos todos animadíssimos, inclusive eu. O scout falou, zagueiro lento. Só vai jogar em time que joga com linha baixa. Com o Flamengo joga linha alta, vai ser um desespero, porque ele não é veloz, não vai ter como se recuperar. E aí ele mostra 5 ou 6 vídeos dessa situação que ele está dizendo, que ele enfrentou no time dele, e que são a realidade da linha do Flamengo. Você fala, pelo amor de Deus, não vai aguentar, vai ser bola nas costas do cara o tempo inteiro. Significa dizer que ele é mau jogador? Ele não é mau jogador, ele só não é adequado para o tipo de jogo que o Flamengo joga. Sim. Então, eu sou presidente, mas o pessoal do scout me convenceu por argumentos profissionais de que eles tinham razão e eu não tinha razão, tá certo? Então eu vi o jogador jogar e achava que o fato dele jogar no time A, ele vai jogar a mesma coisa no Flamengo, não vai. Então isso faz parte do processo que é dinâmico, que a gente vai aprendendo, vai melhorando, vai fazendo melhor. Então é mais lento, pode ser dolorido em alguns momentos,
Mas assim, a gente não vai abrir mão de fazer as coisas de maneira profissional e reduzir o machismo. E quando cada um escuta a sua fonte, as versões ficam pela metade, né? E aí veio a história o Boto não gostou, o presidente falou, e aí acaba se criando uma coisa da porta para fora que talvez não exista da porta para dentro. Então acho importante esclarecer como é a tua relação com ele hoje e o quanto que esse episódio interferiu em alguma continuidade de relação. Eu tenho uma relação ótima com o Boto. Eu falo com o Boto várias vezes por dia, já falei 2 vezes com ele hoje. Tá certo? É natural. E aí é o seguinte, tem coisas que a gente concorda, que são muito rápidas, tem coisas que às vezes eu chegar a dizer, Dani, vamos almoçar hoje? É rápido? Não posso, eu tenho outro compromisso. Tá bom, acabou. Dani, vamos para Nova York? Qual é a pergunta? Quando? Não é? Eu ia falar Quanto tempo eu vou ficar lá? Não é uma resposta imediata. Né? Então tem algumas coisas e as pessoas falam, não, mas você não decide. Como é que é? Não, ele quer ir para um canto, eu quero ir para... Isso é natural, isso é absolutamente da vida. A coisa mais importante é que ele entende este processo de profissionalização e de redução de achismos ao longo desse processo. Separando o racional do emocional dentro do Flamengo, quando você tem atletas multicampeões e parece que está havendo um pedido para renovação, a torcida tem um clamor, a imprensa tem uma opinião, mas ter um cara como ele numa hora como essa para definir o momento certo de cada coisa também é um ganho. Tem contratos que vencem mais longe, tem outros que devem ser prioridade porque são olhados antes do ponto de vista de documento mesmo. Como é que vocês lidam com isso? Então, no caso do Flamengo, o Flamengo está tentando priorizar aqueles jogadores que, de alguma maneira, que vão ter o contrato vencendo daqui a 1 ano, para dar uma previsibilidade para o clube, para o atleta, para saber se as expectativas dele são atendidas pelo que a gente quer e vice-versa. É um processo. Agora, imagina você, Dani, que tem um contrato que vence daqui a 1 ano, descobri que eu estou conversando com o João, que o contrato dele vence daqui a 2 anos e meio, que eu estou discutindo com ele antes de você. Não pega Como é bem. que você em casa ia se sentir? Não, mas o Dani é o João, né? Não, O não Dani, pega bem. Ninguém faria desta forma. Então é um absurdo não renovar o contrato do João. Quem falou que nós não vamos renovar o contrato do João? Talvez não seja o momento. Minha filha, em janeiro, em março desse ano, ela falou, pai, eu quero ir para a Disney. Eu falei, mas agora você está em aula, filha. Você não pode agora. Você vai à Disney, mas vai depois. Na hora certa. Não é certa. É isso. Então, mas renovou com o jogador tal e não vai renovar com o outro? Um contrato encerra daqui a 1 ano, o outro encerra daqui a 2 anos. E uma outra coisa que é interessante é assim, né? O jogador se contunde, fica meses sem jogar. Você acha que a gente para de pagar o salário dele? Você acha que ele deixa de ganhar prêmios por conquista de títulos? Não. Vocês acham que a gente desconta dele alguma coisa porque ele não está atuando? Não. 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 Você acha que algum agente desses atletas procura a gente e fala, João, meu atleta está machucado, Dani, ele vai dar 50% de desconto do salário que ele ganha, dado que ele não está jogando, para contribuir com o clube. Vocês acham que algum agente, algum jogador faz isso? Não. Não. É verdade. Então, quando o jogador volta a atuar, mas eu queria renovar o meu contrato agora, mas você ficou meses parado. É isso mesmo? Que tal você trabalhar e provar que você está bem, para você justificar e até honrar aquilo que a gente fez por você durante todo esse tempo, do ponto de vista clínico, médio, econômico, financeiro, psicológico. Então, não é uma questão de, mas ele é mau, ele não vai levar a filha dele para a Disney. Gente, às vezes não agora. Nunca foi dito que a gente não vai fazer isso, mas você tem a ordem dos fatores altera o produto final. Perfeito. Agora, eu acho isso, eu também acho que hoje vai chover, você acha que não vai chover. Cada um acha uma coisa, mas na hora de tomar a decisão para o clube, o profissionalismo ele reside no seguinte, olha, as primeiras coisas primeiro. Eu tenho que dar uma atenção até por uma questão de profissionalismo, primeiro a quem o contrato vence antes, tá certo? A quem tem uma certa idade, que talvez seja o último contrato que vai fazer na sua vida e que seja importante, tá certo? Então, na hora que vocês... né? É claro que tem critérios internos e que não necessariamente são do conhecimento do grande público e que quando surge uma notícia dessa, você diz, mas ele não quer renovar com o João ou com Maria.
Nunca foi dito que a gente não quer renovar com o João ou com o Marinho. Agora, presidente, é um contrato que vence daqui a 6 meses ou dezembro deste ano, a gente pode falar. Claro que pode. Renovação do Felipe Luiz, presidente BAP. Você devia perguntar para o Felipe Luiz, porque eu já tenho essa conversa com ele. Eu já tenho essa conversa com isso ele. É bom saber, bom saber. Vocês não sabiam disso, porque isso não vazou, isso não souberam. Mas a conversa da renovação com o Felipe, ela começou há muitos meses. Legal. Há muitos meses. Mas há uma série de senões. Mas então eles não estão se entendendo. Gente, assim, esse casamento... Uma negociação. Quando você fala renovaram, o cara, não, tomei café com ele hoje de manhã, o que aconteceu? Ele renovou entre o café e o almoço? Não, filho, isso é uma conversa que está acontecendo há meses e que muitas vezes as pessoas não sabem. Mas isso está sendo discutido há algum tempo com ele. Ele sabe do meu apreço, do meu respeito, da satisfação que não só você, que é torcedor, que está aí nos ouvindo, e que eu tenho por ele também, e que a gente tem toda a intenção do mundo de renovar. Mas é assim, um casamento, João, Dani, não depende de um só. Tem que ter os dois alinhados com o mesmo objetivo. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha um final feliz e que a gente conte com o Felipe por muito tempo. Mas isso não depende só da gente. Agora, essa conversa começou há muito tempo. Opa! Se Quando, presidente, você pode falar? Eu vou te dizer, essa conversa começou no final de abril. Opa, Não legal. tem tempo. Legal. Tem tempo. Tem... Em final de abril, início de maio, a gente começou a falar sobre isso e eu tenho certeza que isso vai ter um final feliz. Que bom. Mas é uma conversa que vem de algum tempo. Sim. Né? E de lá para cá também o Flamengo teve performance melhor, né? Então você tem que equilibrar as coisas, mas enfim, isso já está sendo cuidado e tratado. Perfeito. Para a sequência de temporada, né, para a gente projetar um pouquinho aqui os próximos 6 meses, acho que tem expectativa de novos títulos. O Flamengo lida com essa realidade, ainda mais na posição que está. Isso reflete questão financeira, isso reflete na janela que a gente falou agora de quem pode chegar, de quem pode sair. O que é a expectativa de manutenção de elenco do que a gente tem hoje? A gente teve uma saída importante, mas de manutenção de quem está, pensando em título e em sequência de temporada? Então, essa é uma ótima pergunta e nós temos um enorme orgulho e satisfação do elenco que a gente tem. Nós estamos felizes com o elenco que a gente tem. Não é o BAP falando, o Brasil inteiro fala, a mídia inteira fala que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Não sou eu falando, né? Quem é que quer se desfazer do seu elenco? Eu estou satisfeito com o elenco que eu tenho. Agora, na qualidade de gestor do Clube de Regatas do Flamengo, eu não posso não fazer bons negócios para o Flamengo se eles se apresentarem. Então, isso é muito diferente quando eu estou muito apertado e eu tenho que vender a minha cobertura porque eu não consigo pagar meu IPTU. Isso é uma situação que eu me vejo obrigado a vender, a me desfazer de um ativo que a gente tem. Muitos clubes brasileiros estão nessa situação. Eu tenho que sair de um apartamento com uma cobertura para um sala de 3 quartos, porque eu não tenho capacidade de manter isso. Não é o caso do Flamengo. Significa dizer que o Flamengo não venderia a sua cobertura? Não significa dizer. Porque se houver uma condição onde eu percebo, eu posso muito bem comprar uma outra cobertura que não tenha tanto tempo, que seja mais nova, que se adeque mais à minha realidade do momento e pode ser que saia um bom negócio, isso depende das circunstâncias. O Flamengo precisa vender jogadores hoje, o Flamengo não precisa se desfazer de ninguém. Mas tem alguém negociável no elenco do Flamengo? Não tem nenhum jogador negociável no mundo, e no Flamengo não seria diferente. Depende da oferta. Depende da oferta, depende da circunstância, né? E assim, eu só tenho uma camisa, né? Eu preciso dessa camisa o ano inteiro, mas estão pagando muito pela camisa, mas se eu vender a camisa eu viro um descamisado, eu não posso chegar no final do ano sem uma camisa, entendeu? A oferta era ótima, mas esta camisa agora eu não posso vender. Então, é um processo, é uma dinâmica. Como todo clube, nós temos algumas carências que a gente percebe no elenco da gente, não em relação a aspectos técnicos, mas às vezes aspectos físicos, aspectos diferentes, né, que complementam essa força do elenco e que a gente precisa equilibrar. Então o Flamengo tem, Corinthians tem, Palmeiras, São Paulo, Botafogo, Vasco, Fluminense, todo mundo tem. E o jogo quem consegue equilibrar melhor essas variáveis é que acaba tendo um elenco mais forte, né?
E a compra e a venda de atletas faz parte disso, né? Na hora de comprar, você tem que comprar nas condições que você pode pagar, e na hora de vender, você tem que vender nas condições que te atendam e que possibilitem, no caso do Flamengo, ter um processo de reposição. As pessoas falam, mas ele vendeu uma cobertura para comprar um sala e quarto, porque talvez eu não precisasse de outra cobertura. Uhum. Certo? Entendi. Eu não preciso repor uma camisa por uma camisa, uma calça por uma calça. Talvez no conjunto da obra, né, a gente possa ter jogadores que sejam mais versáteis. Então, naquele perfil de atleta, nós temos tentado contratar atletas também que façam mais de uma posição em campo. Uhum. A sua resposta, presidente, me faz lembrar de um nome imediatamente. Wesley. Uhum. Qual a possibilidade dessa negociação? Olha, o Wesley é um rapaz que teve uma performance espetacular nos últimos tempos. Ele cresceu muito, né? Ele ganhou os olhos do mundo, que estão avaliando ele. E ele é um jogador jovem, então ele tem todas as possibilidades de trilhar um caminho que outros jovens trilharam de ir para o futebol europeu. Tá certo? Agora, o Flamengo vai abrir mão de um talento e de um jogador especial como o Wesley, sem a possibilidade de reposição ou sem um valor que seja justo, não vamos fazer. Não vamos fazer. Então, assim, ele pode ser negociado? Pode. Ele pode ser negociado, o Rossi pode ser negociado, o Pulgar pode ser negociado, todo mundo pode ser negociado no elenco do Flamengo. Desde que a gente tenha a condição de reposição e que seja por um valor que a gente julgue que seja justo. E muitas vezes essas coisas não acontecem exatamente no ritmo que a gente gostaria. E tem um detalhe no futebol também que são janelas, né? A gente faz transações comerciais 365 dias por ano, né? Mas as janelas de negociação, elas são limitadas a determinados momentos do ano. Então, aquela janela que se abre e se fecha, se naquele momento, naquela circunstância, tiver clubes que queiram fazer uma proposta que seja importante para o Flamengo e que a gente consiga repor peça, falando do Wesley, podia ser João, Sim. Maria, José, não faria muita diferença, a gente vai avaliar sempre. A obrigação da gente é avaliar quais são as Quanto condições. que entra a vontade do jogador? Tirando especificamente do Wesley, mas pensando em jogadores que têm vontade de sair. A vontade do jogador é legítima, né? Mas vamos lembrar sempre que existem contratos, né? Sim. Eu trabalhei muitos anos na minha vida sob contrato, né? Em alguns momentos eu estava muito feliz com o meu contrato, né? E tinham pontos do mesmo contrato que eu dizia, nesse ponto aqui eu não gosto tanto. Mas continua trabalhando. Mas continua trabalhando, é do jogo, né? É do jogo, é da vida, enfim. Então, da mesma maneira que tem a vontade do clube, tem a vontade do clube, tem a vontade do agente, tem a vontade do atleta, tem a vontade da família do atleta, que às vezes conta mais do que quem está em casa imagina, né? Sim. Mas aonde que eu vou jogar? Vou jogar em tal lugar, não tem arroz e feijão, não vou. Mas pô, é uma bobagem e tal, mas para mim arroz e feijão é fundamental, mas para você não é. São decisões pessoais, então... Vejam, assim, são muitas variáveis que interferem nesse tipo de decisão. Eu quero jogar no exterior. Você quer jogar no exterior? Na Inglaterra eu quero. Mas tem uma proposta sensacional do Azerbaijão. Mas o Azerbaijão, eu acho que eu não, com todo respeito, eu talvez não queira. Declino, não tô afim. É da vida. É da vida. Não, eu vou receber um caminhão de dinheiro para ir para o mundo árabe. Não, mas eu acho que eu sou novo. Eu acho que se eu for para o mundo árabe, eu não jogo mais na seleção brasileira. É uma escolha. Você vai ganhar 10 ou você vai ganhar 3 em outro canto. Se você for ganhar 3, você vai ter projeção, vai poder estar na seleção. Qual é a escolha certa, Dani, João? Ninguém sabe o que é pessoal, certo. Né? É pessoal. O que para você agora é mais conveniente, talvez para mim soe ridículo e para ela soe excepcional. Sim. Vai saber. Então, é claro que conta, tudo isso conta. É uma equação que não é simples de fechar, né? Não. Presidente, assim, acho que a gente pode encaminhar aqui. João, acho que o João queria fazer uma pergunta sobre Liga, porque eu acho que é importante no final também, antes da gente encerrar, deixar um recado para o torcedor, que é quem importa, né? Mas acho que o João queria falar sobre Liga antes ainda desse momento. Exatamente. O Flamengo, né, como sempre está no noticiário, um dos pontos mais falados é sobre transmissões, negociações de futuros campeonatos. Qual é a posição do Flamengo sobre esse tema? Libra, Liga Forte União, se juntando para transmitir jogos, próximos contratos, presidente? Olha, vamos lá. É assim, existem conceitos que, seja porque eu sou profissional disso,
durante muitos anos e de relativo sucesso. Seja porque eu sou presidente do Flamengo, na minha opinião, o novo contrato de direito de transmissão que foi celebrado na Libra é absolutamente deletério para o Flamengo. Para você que está aí em casa, o Flamengo ganhava 300 milhões por ano, na média, nos últimos 5 anos, e vai ganhar 200 na média nos próximos 5. Nós perdemos 100 milhões de reais por ano, nós perdemos R$500 bilhão em 5 anos. Então, para quem acha que o Flamengo só pode ganhar 3,5 vezes a mais do que um clube pequeno, com todo respeito a eles, a audiência do Flamengo, de cada 5 televisores ligados no Brasil, quando tem jogos de futebol, 4 estão ligados no Flamengo. Então, se você fosse 25% de relevância em alguma coisa, você que está aí me vendo, você aceitaria ser 9,2, 9,3 da divisão do bolo? Você traz 25% da audiência do dinheiro e você ganha 9,2 do dinheiro. Você aceitaria? Bom, eu não sei como você pensa, mas eu, na qualidade de presidente do Flamengo, não aceito isso. Porque se o Flamengo dissesse, por hipótese, Flamengo não vai vender os direitos dele junto com os outros. Você sabe o que ia acontecer, João? Com o tamanho do cheque de quem ia assinar, seria 25% menor. E eu digo isso para você porque eu tive do lado que fazia isso. E sabe como é que a gente faz isso? Intuitivamente, contra-intuitivamente. Eu vou ver um filme, Top Gun. É com Tom Cruise? Não, é com genérico. Então acho que eu não vou ver não, hein? Ué, mas o filme é ótimo, tem carro explodindo, tem aquela cena maravilhosa. É o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. Mas não é com Tom Cruise, quem é? Com John alguma coisa. Não vou. Sim. O Tom Cruise chama público. É óbvio que Tom Cruise chama público. O Flamengo chama a audiência. E eu, na qualidade de presidente do Flamengo, não aceito com o conceito de que o Flamengo deva ser emasculado e reduzido e diminuído, como foi na negociação que foi feita pela gestão anterior. Ponto. Mas está assinado, está sacramentado. Está assinado, está sacramentado. Mas isso é direito de transmissão. Então, esse é um problema e é um desafio que eu digo, e eu estou dizendo para vocês aqui, como eu disse já para todo mundo na Libra sobre esse assunto, todos os clubes do Brasil ganharam mais dinheiro com o processo de renegociação dos direitos de transmissão. Só teve um que perdeu, que foi o Clube de Regatas do Flamengo. Exatamente, claro, que dá mais retorno. Que é o que dá mais retorno. Então, claro que está todo mundo feliz e dizendo que o Flamengo é egoísta. Flamengo não é egoísta, Flamengo é o maior, é o mais relevante, com todo respeito aos outros. Flamengo é 25% da audiência de qualquer coisa no Brasil. E não sou, assim, isso eu tenho certeza porque eu vivi isso. Eu fui de televisão, eu participava do lado que escolhia os jogos que iam para o ar. Então não é que eu acho isso, eu tenho certeza disso. E quem negociou isso pelo Flamengo não tinha essa visão, na minha opinião, não tinha competência para negociar esse novo contrato com essa multiplicidade de plataformas que surgiram, né? Os direitos de transmissão no Brasil foram vendidos, João e Dani, durante 25 anos com o boi inteiro. Pega o boi, entrega o boi inteiro. Aí vem a tecnologia que diz, olha, agora o cara vende a picanha, vende o filé, vende o acém, vende o patinho, e o cara pega um boi que valia 100 e quando ele vende fatiado, o boi vale 150. É óbvio que o Flamengo devia ter feito desta forma. É só vocês verem que hoje em dia, para você ver um jogo de futebol, você tem que ver onde que vai passar. Antigamente você sintonizava só em uma emissora e sabia que ia passar lá. Não está na emissora no canal aberto, vai no canal fechado dela, não está nos dois, vai no pay-per-view, você achou o jogo. Ponto. Hoje em dia pode estar numa Paramount, pode estar numa Disney Plus, pode estar numa Star, pode estar na Globo, pode estar na Record, pode estar no SBT. Então, este processo de venda fragmentada aumentou o bolo para todo mundo, tá certo? Quem estava do lado da Liga Forte que vendeu assim, quem vendeu fechado com uma Libra de um lado só, ficou com menos dinheiro, porque para você que está aí vendo, a Libra tem 55% da audiência do Brasil e ficou com 39% do dinheiro que foi colocado de direito de transmissão. Você, se tivesse contratado um advogado ou um negociador em teu favor, você ficaria feliz com esse tipo de situação? Eu tenho certeza que não. É como eu me sinto como presidente do Flamengo. O meu trabalho aqui é brigar um dia sim, o outro também, para reequilibrar esse tipo de força. Então, quando se fala de liga, os direitos de transmissão são o primeiro ativo que você negocia. Então, vamos lá. Agora, vamos então para os demais direitos.
Sabe quando que eu vou aceitar que eu receba, no máximo, 3,5 vezes a mais do que quem é pequeno? Nunca. Nunca. Não vai acontecer esse acordo nestas condições. Flamengo não será desapropriado, porque isso é um processo de desapropriação de um ativo que é nosso, por nenhuma razão, por nenhum mérito, nenhum critério que possa ser aventado. Porque, no fim das contas, o discurso é lindo, mas na prática, todo mundo ganhar dinheiro e o Flamengo perder, quer dizer, o Flamengo não vai ser tolo. Agora, uma liga importante no Brasil, claro que é importante. Então vamos discutir, vamos dividir a discussão da liga em 2 assuntos, João e Dani. Um é toda a parte de governança, de organização do campeonato, de profissionalização de arbitragem, de fair play financeiro. Isso é um ponto importante. Você que está ouvindo o Flamengo paga todo mundo em dia. Está cheio de clubes aí, posando de bonzinhos, que não pagam ao Flamengo. A própria CBF, que tem o CNRD, tem casos nossos pendentes há 1 ano lá. Que tal a gente acelerar esse tipo de avaliação e usar o regulamento atual para a gente ajustar isso? Então, esta parte conceitual, extracampo, claro que o Flamengo é absolutamente a favor, e eu cumpro um papel na Comissão Nacional de Clubes, como representante do Flamengo, discutindo esse tipo de assunto lá dentro. Então, quando se fala de liga, tem uma parte que é toda a parte conceitual, de governança, de gestão, que eu entendo que o Flamengo vai estar e tem que estar juntos com todos os demais clubes. Mas a parte de direito comercial, João, você desculpa, irmão. Sim. Você vende o teu apartamento pequeno, eu vendo a minha cobertura, ok? Vamos cada um vender o seu, boa sorte para você, eu vou vender o meu. Você achar que você vai botar, né? Você tem 1 milhão, eu tenho 10. A gente junta 11, você leva 5,5, eu fico com 5,5. Eu, como presidente do Flamengo, não vou fazer isso. Agora, isso joga contra a liga? Depende. Se quem está do outro lado acha que só vai haver liga se o Flamengo abrir mão desse direito, não vai ter liga no Brasil. Por quê? Porque nós não somos idiotas. Não vamos aceitar isso. E estamos dizendo claramente para todo mundo qual é a razão. Nós somos absolutamente a favor da liga, do processo, dos clubes tomarem conta dos seus destinos, como tem na Europa, mas se essa liga, se for caminho crítico do sucesso dela, passar por um processo extensivo de desapropriação de direitos comerciais do Clube de Regatas do Flamengo, eu não vou endossar isso. Eu tenho certeza que você que é torcedor da gente concorda com isso. E olha, eu vou dizer, hein, João e Dani, para você que é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians e do Vasco, você devia estar atento também, viu? Você devia estar atento também, porque estes 5 clubes fazem mais de 50% da audiência no Brasil. Vocês deviam estar atentos também, deviam estar preocupados com esse modelo, porque isso vai tirar dinheiro de vocês. Se o tamanho do bolo não cresce, quem vai perder? São os maiores. Sim. Então, eu tenho um patrocínio de placa. Quanto vale a minha placa no Maracanã? Eu faço 65 milhões por ano com as placas. Tem clube da Série A que faz 5. Eu faço 12 vezes mais do que ele. Eu vou botar os 5 dele com os meus 65 para fazer 70? Para eu ficar com 35 e ele ficar com 35? Quem em sã consciência faria isso? Ninguém. Então, esse modelo da liga, você tem 2 dimensões que são importantes, como se fosse uma polaridade positiva e negativa. Uma é da governança, da organização, que os clubes podem estar todos juntos. Na parte comercial, eu entendo que o Flamengo pode estar junto em determinadas circunstâncias ou não. Por exemplo, direitos internacionais, eu falei, não vou vender direito internacional junto com os demais clubes. Eles estão anunciando um valor agora aí. Vocês acham que se o Flamengo estivesse junto com eles teriam feito mais dinheiro ou menos dinheiro? Mais, obviamente. É óbvio que mais. Agora, esse dinheiro a mais que eles não fizeram, eu vou fazer pelo Flamengo. É uma escolha. Sim. Né? Então, assim, mas o Flamengo é contra a Liga. O Flamengo não é contra a Liga. Mas o Flamengo não vai subsidiar os demais clubes. Tá certo? Porque o Flamengo tem as necessidades dele. E o Flamengo é o seguinte, não, mas você ganha mais dinheiro. Olha o custo do elenco da gente também, João. Não é barato. Não é barato. Não, você quer ganhar 100 milhões, tal. Pois é, mas eu gasto 90 com o elenco. Você gasta 20. É isso. Né? É isso. Quer dizer, então são situações diferentes. Então, a favor da Liga, muito a favor da Liga. Tem muita coisa que a gente pode fazer juntos, muita coisa que nós podemos fazer juntos. Mas olha, para você que é torcedor, que está em casa, não é simples, não é rápido, não é fácil. Tem muito discurso do tipo, a gente critica a CBF, uma série de coisas. Gente, a César o que é de César. A CBF faz um trabalho espetacular com a organização do Campeonato Brasileiro há mais de 20 anos. É difícil organizar uma tabela dessas,
tá certo? Que não tenha conflito, que os jogos aconteçam, que dificilmente tem um time com 8 jogos e outro com 12 jogos. Então, vamos combinar, a gente critica e reclama tanto da CBF em alguns aspectos, a gente tem que reconhecer que esta parte, né, eles fazem muito bem feita. Eu acho que comercialmente eles são gulosos em relação aos direitos que são dos clubes, que é o processo natural, a negociação comercial. Mas na parte que tange a organização das competições, eles são muito bons no que fazem e eu acho que muitas vezes nós não somos justos de reconhecer. Então, CBF, parabéns nisso, mas vocês podiam acelerar o processo de fair play financeiro que depende de vocês no CNRD. Só depende de vocês uma canetada para quem não paga e brinca de banco imobiliário, né, dinheiro de banco imobiliário, pagar o que deve. Mas eu acredito que os clubes vão ter muitas dificuldades de fazer isso. Eu fico pensando, eu sentando com outros presidentes de clubes, discutindo quem vai arbitrar os jogos, como é que vai ser. Como é que vocês acham em casa que vai ser? Hã? Eu vou jogar com meu amigo Mário Bittencourt, aí ele fala, eu quero a Dani de árbitro, eu vou falar, eu quero o João. É isso aí. Mas nós estamos escolhendo pela qualificação técnica ou pelo ranço que eu tenho como torcedor. O que você acha que vai acontecer? Então, alguns discursos são mais fáceis do que na prática. Os clubes se envolverem para fazer uma liga, na governança, tem que ser gente profissional. Sim. Porque se for eu, como torcedor, eu reconheço que eu não sou isento, eu não consigo ser isento em relação ao Flamengo. Né? Em relação ao Flamengo, eu me resguardo o direito de ser incoerente. Né? Eu não tenho compromisso com coerência com o Flamengo. Perfeito. Como torcedor. Porque eu sou rubro-negro, eu sou torcedor. E o Mário Bittencourt do Fluminense é a mesma coisa. E meu amigo Casares é a mesma coisa. Exato. Não podia se esperar outra coisa de malucos como nós, que abdicamos de nossas vidas para trabalharmos com clubes. Então, achar que nós vamos ter a necessária isenção para organizar um negócio desses, gente, temos capacidades e competências para coisas diferentes, mas para esse tipo de coisa nós temos que ter um regime profissional. É isso, para isso que existe nós trabalho estamos preparados técnico. para fazer isso? É mais fácil falar do que fazer, mas conceitualmente nós somos absolutamente favoráveis e eu acredito que sim, na hora que você juntar como liga, o bolo pode crescer. O Flamengo aceita dividir de maneira diferenciada o que vier de incremento neste bolo. É isso que a imprensa muitas vezes não conta para você. Flamengo tem uma visão diferente, Flamengo não pensa de forma coletiva. Isso é lindo para quem está na posição de que ganha pouco e que vai ganhar muito do Flamengo. Flamengo não concorda com isso. Flamengo não concorda com isso. Agora, o bolo pode crescer com uma nova liga? Claro que pode crescer. Flamengo aceita dividir de maneira diferente o que virá de incremento, não o que tem de dinheiro hoje, que foi o que aconteceu com o contrato de direito de transmissão. Quem bate esquece, quem apanha não esquece jamais. Flamengo, estou dizendo para vocês, perdeu 100 milhões por ano neste processo. Flamengo não pensa no todo. É um discurso lindo, especialmente para quem ganhou dinheiro. Para quem ganhou, é um discurso perfeito. Para quem perdeu 100, né, é aquela história, quem bate esquece, quem apanha não esquece. Normal. E o boleto chega para pagar. O boleto chega. Agora, presidente, eu vi muita coisa na imprensa essa semana, né? Vi muitos influenciadores e assim, a frase que mais me chamou a atenção disso tudo foi: a pior coisa que pode acontecer para o Flamengo é ficar sem jogar. Porque aí aparecem notícias adjacentes, porque precisa se falar do Flamengo. Então, assim, inclusive essa frase do João foi usada em determinado momento. E quando a gente está aqui dentro, vendo os processos, a gente desconfia que a manchete seja muito mais forte do que os fatos. Então, o produto final é o mais importante, que é o torcedor, que são os 45 milhões, que é quem acompanha esse time onde ele vai. Então, eu acho que uma mensagem tua, para quem assiste a Flamengo TV, para quem acompanha o Flamengo, diante de tudo que foi dito, ela é muito importante para a continuidade e sábado a bola volta a rolar. Opa, amém. A crise de abstinência acaba amanhã contra o São Paulo. Essa crise de abstinência é fortíssima, né? De álcool, de droga, de não ter jogo. Não ter jogo do Flamengo vai levando todo mundo à loucura. Né? As pessoas vão ficando... As relações pessoais pioram, os humores pioram, as pessoas cortam umas às outras no trânsito, se xingam, né? Ficam tensas. Amanhã, sábado... Que beleza. O jogo, a bola volta a rolar e eu tenho convicção de que o segundo semestre vai ser especial para a gente. Então, para você que está nos ouvindo, para finalizar, como você falou, olha, nós estamos trabalhando muito duro, com muito afinco, para trazer alegria para 45 milhões de torcedores nesse segundo semestre, né? E para desespero de alguns detratores também. E como você disse no MengoCast, aquela frase, qual é o objetivo agora, presidente?
é ganhar a porra toda. É isso. Esse é o objetivo. A gente não sabe se a gente vai conseguir, mas é para isso que a gente trabalha. É óbvio que é a meta. É óbvio que é a meta. Porra toda, é isso aí. Eu já sou grandinho de perceber que não necessariamente você vai ganhar tudo. Mas a gente trabalha com esse propósito. Flamengo não pode trabalhar para ser segundo ou terceiro em nada. É isso aí. É isso. Muito Valeu. bom. João, Grande oportunidade, obrigado. né? Muito legal. Dani, querida, beijo grande. Para você que teve paciência de ouvir isso tudo, obrigado. Tamo junto e misturados. Mengão na cabeça.